Hoje a gente vai falar do Sokani X25 e por que que essa é a minha luz principal há 1 ano e meio. E pessoal, se esse vídeo for útil, já se inscrevam no canal, deem um like e me sigam no Instagram para acompanhar os trabalhos que a gente faz e muitos trabalhos iluminados justamente com essa luz. Na verdade, quase 100% dos trabalhos que estão no meu Instagram são com essa luz. Certo, pessoal? Vamos para o nosso vídeo. Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar do Sokani X25, ele ficou bem famosinho aí na internet há alguns meses, eu diria mais ou menos 1 ano, assim, que o pessoal começou a falar bastante dele para comprar. Eu adquiri o meu antes dele se popularizar, mas assim, é uma coisa que eu não me arrependo em nenhum ponto, eu achei ele muito bom, tanto que eu uso ele de luz principal há mais de 1 ano e meio. Ou seja, ela é a luz que vai para os eventos, para os clientes, para as gravações. Por exemplo, aqui nesse setup eu também vou usar uma quando eu precisar usar. Eu tô com um Luxio Q508A, que eu vou deixar aqui no card, que eu já fiz um review, mas só porque a gente está falando dele aqui agora. É uma luz muito, muito boa. Mas vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos, os pontos negativos, por que eu acho que vocês deveriam ou para quem é o Sokani X25. Mas pessoal, não é só a luz que importa, e sim como vocês usam ela. Por exemplo, assim, eu tô com a meu Luxio Q508A e com um monte de luzes aqui, vocês conseguem ver que tem um padrão de iluminação bem bacana aqui atrás. Isso tudo é com conhecimento de luz que a gente faz. Dentro do 1, 2, 3 gravando, eu mostro para vocês como vocês conseguem mexer com luz, as propriedades da luz, como é que vocês conseguem fazer um set desses mais harmonioso, né? Em termos de iluminação. E eu também vou deixar aqui no link na descrição, além do 1, 2, 3 gravando, o meu curso grátis aqui no YouTube que eu ensino vocês também a ligarem a câmera e a gente passa também em algumas aulas extras por alguns passos de luz. Mas vamos começar a falar do Sokani X25. Vamos falar primeiro de portabilidade. O Sokani X25 ele entra numa categoria bem engraçada, que eu diria que das luzes grandes ele é a mais compacta e das compactas a maior. Por exemplo, assim, o Luxio Q508A ele é levemente menor que o X25, que o Sokani X25, em termos de tamanho. Mas o X25 tem uma característica que diferencia muito ele, que é o seguinte, ó, se vocês conseguirem observar ele aqui, ó, vocês conseguem ver que eu basicamente não tenho um lado para o punho onde não tem luz. O Q508A tem esse lado aqui que acaba me tirando um pouco da qualidade do tamanho da fonte. O X25 ele é fonte de fora a fora do LED, porque os controles, se a gente virar aqui, ó, eu mostrar para vocês, os controles eles ficam na parte de trás. Então a gente consegue controlar ele e ter uma fonte de luz ao mesmo tempo na frente. Ou seja, a gente não mata o tamanho da nossa fonte, mais ou menos um palmo aberto aqui. Outra coisa em relação à portabilidade, ele vem com essa case de proteção, que é uma case bem acolchoada, tá? Eu sempre carrego ele aqui dentro, embora eu carregue ele dentro de outra case, que eu vou mostrar num vídeo posterior para vocês, ela é bem acolchoada. Eu prefiro deixar ele aqui, porque em termos de construção a gente vai falar disso depois, mas eu prefiro carregar ele aqui dentro, porque ele não me parece uma coisa tão robusta. Então assim, ó, carrega ele aqui dentro, ele é bem fácil de encaixar, não me custa nada, e a case é acolchoada, ou seja, ele fica um pouco mais protegido. Outra coisa em termos de portabilidade, além da case que fica fácil de carregar, né, é que a bateria deste LED aqui não é aquelas baterias externas como os Yongnuo que tu acopla aqui e ainda tu tem que carregar a bateria externa, tu ainda tem que carregar mais alguma coisa, fica alguma coisa saindo para ele. Não, a bateria toda é interna. A bateria é uma bateria que dura um tempo ok, não diria que é uma bateria a melhor bateria do mercado, mas é uma bateria que está ali na média. É a média de 1 hora e pouco, 1 hora e meia na potência máxima. Daí se tu vai baixando essa potência, tu vai trabalhar com ele em 50%, 40%, aí tu vai ter mais horas de autonomia. Basicamente é isso. Mas a magia do Sokani X25 é que tu não precisa só carregar ele e trabalhar na bateria, porque ele vem, além do carregador, é uma fonte, ou seja, tu tem bateria infinita. Tu pode usar isso aqui, ó, que é uma fonte que vem junto com ele. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não tá tão novinho porque já tem 1 ano e meio que eu uso ele, mas é essa fonte aqui, ó. E eu comprei, ele vem com este cabo aqui, ó, que é um cabo bem longo. Que na outra ponta vocês vão ter o padrão que vem com ele, eu acho que é o americano. Daí eu comprei um cabo aqui maior, que é um cabo de 3 metros de alimentação, que o plug é aquele plug padrão que vocês conseguem ver, ó. É aquele plugzinho de notebook, né? Eu não esqueci o nome desse plug, mas é um plug DC de fonte. Aqui está a fonte dele
e vocês conseguem carregar e utilizar ele ao mesmo tempo que está com a fonte. Ou seja, estou em algum cliente, estou gravando um curso, eu sempre vou ter esse carregador comigo. Em eventos onde essa fonte precisa ser móvel, a gente tem que garantir que a gente tenha bastante bateria nele, porque a gente vai rodar com ele pelo evento e não vai poder carregar isso aqui junto. Mas é bom ter essas duas pontas. Eu tenho a bateria interna nele, que me torna uma fonte portátil, e eu tenho a fonte caso eu precise isso como fonte contínua por muitas horas, para gravação de um curso, por exemplo, ou desse vídeo. Bom, agora vamos falar da qualidade de luz do Sokani X25. Eu diria que ela é a melhor fonte para o tamanho dele, de fabricação. A gente tem várias outras luzes do tamanho mais ou menos do X25, o próprio Q508A, mas eu acho ele a fonte mais suave de todas para o tamanho que ele tem. Ou seja, ele é uma fonte que vai de fora a fora, como eu falei para vocês. Esse aproveitamento extra aqui das pontas acaba dando uma suavidade muito maior para a luz, porque a gente aumenta o tamanho da fonte em relação ao sujeito. Isso tudo é conhecimento de luz. Mas, pessoal, a gente não pode se esquecer que ele é sim uma fonte pequena em relação a um softbox. Se a gente colocar um softbox ou um próprio ring light que ele espalha mais a luz, é uma luz mais concentrada. Embora espalhe na vertical, como é esse caso aqui, ele acaba me dando uma luz mais contrastada. Então, assim, se vocês forem usar num ambiente onde vocês estão usando ele perto de 100%, aqui eu estou com a potência muito diminuta, por isso que tem luz e sombra aqui, não tem uma luz tão contrastada. Se eu fosse aumentar a potência dessa luz, que é o caso desse aqui, quando vocês utilizarem o ambiente, eu utilizo sempre ele entre 80% e 100% da potência, e a luz fica muito contrastada. Então o ideal é vocês terem ou um rebatedor ou uma segunda fonte para a gente balancear isso. Eu normalmente utilizo o X25 e mais uma fonte não tão potente quanto o X25, mas para me dar essa luz aqui que não fique tão contrastada. Agora um pouquinho que eu já falei sobre potência. Eu acho ele potente na medida certa. Sempre poderia ser um pouquinho mais potente? Sempre poderia ser um pouquinho mais potente, mas assim, o 100% dele já me serve tranquilamente. Nos eventos eu deixo ele entre 80% e 100%, nas festas ou lugares muito escuros eu deixo ele em 60%. A bateria dele dura super bem. Eu diria assim, ó, ele poderia ser mais potente, mas se a gente joga mais potência, ou a gente precisa de uma bateria maior, ou para precisar de uma bateria maior a gente precisaria aumentar o tamanho. Para deixar o mesmo tamanho a gente poderia deixar com a mesma bateria, mas se ele fosse mais potente, a bateria ia durar menos. Ou seja, se a gente colocasse, sei lá, 150 de potência aqui, se tivesse essa possibilidade, e a bateria durasse, sei lá, meia hora, talvez não me servisse tanto. Então, assim, não me falta potência, tá? Eu consigo lidar com ele super bem nas cenas, é só saber trabalhar com luz. E eu acho que a questão dos controles dele, de 1 em 1% de potência, se a gente consegue do 1% para o 2%, para o 3%, até o 99% e o 100%, é muito bom esse controle fino de potência que a gente tem nele. E eu gosto muito da potência desse LED. Ele, inclusive, é bem mais forte que o Q508A, que a gente já fez o review aqui no canal. Outra coisa que é legal, além da gente usar ele como key light, né, que é o que a gente está falando aqui, ele é RGB, então tu pode colorir o fundo se tiver uma fonte mais forte na frente, ou se tu quiser usar ele de fundo. Ó, vou ligar aqui para vocês. E, por exemplo, assim, ó, se eu coloco no RGB, eu posso colorir todo esse fundo aqui, eu estou olhando ali para o monitor, eu posso colorir todo esse fundo porque ele é também Full RGB. O que me permite dele ser Full RGB? É que no CCT, que é o módulo de frio e quente que a gente tem aqui, né, que é essa luz aqui quando a gente vai usar ela de Key Light, como é RGB, ou seja, eu tenho o verde, eu tenho o vermelho, eu tenho o magenta, né? Eu tenho todas as cores, eu consigo ajustar o tint dele. O que é o tint? É, por exemplo, assim, se a minha câmera joga um pouquinho de verde na minha pele, eu consigo colocar minha luz um pouquinho mais magenta para a gente contrabalancear esse verde. Ou se a minha câmera joga um pouquinho mais de magenta, eu consigo colocar um pouquinho de verde na luz. Então a gente tem esse ajuste fino para iluminar a pele, para que a pele esteja bem iluminada. Não que a gente não possa fazer isso em pós, mas é um passo a mais que se a gente conseguir resolver isso na hora, é melhor a gente lidar com essa luz aqui. E o nosso último ponto em relação à qualidade da luz é o que eu falei para vocês. Ele é RGB. E uma das coisas mais incríveis do X25 em termos de RGB é que normalmente as luzes que eu compro aqui que são RGB, elas não mantêm uma potência muito boa na luz colorida. Ou seja, via de regra, se vocês vão comprar qualquer luz, tá? Principalmente tocha de estúdio. Se a tocha de estúdio ela é só 5500, que é uma única cor, ou se ela é bicolor, por exemplo, que ela é quente e frio, e ela não é RGB, ela, via de regra, ela vai ser mais potente do que uma luz RGB, da mesma potência, das mesmas especificações. Porque a gente não tem um LED que mude de cores, a gente tem vários LEDs, a gente tem os 3 tipos de LED que vão acender e vão combinar as suas intensidades ali para fazer a cor que a gente quer do RGB. Então, a gente naturalmente vai perder mais potência com as luzes RGB. Ela, por ser uma luz RGB, eu diria que quando a gente liga aqui no CCT
e a gente troca para o nosso RGB, eu diria assim, ó, que ela mantém uma potência muito bacana para o RGB. Ela é uma das luzes coloridas, ou quando a gente coloca principalmente o vermelho, que é uma luz que tem índice de luminosidade baixo, eu achei uma das mais potentes do mercado. Então, assim, eu gosto muito de utilizar ela em RGB também. Então agora a gente vai às funcionalidades, que eu acho que é onde o X25 acerta em cheio, assim, porque a gente tem dois modos de controle. Normalmente as luzes a gente tem um controle mais limitado na própria luz e as companhias apostam mais no aplicativo, ou seja, te dão poucas opções de botões, então tu não tem muito controle aqui na parte de trás, né? Por exemplo, o Luxio Q508A, as outras luzinhas que tem 4 ou 5 botões, tu tem que fazer combinações de botões ou segurar. O menu ele fica um pouco mais arrastado para tu regular. Esse aqui é o melhor menu na luz que eu já vi, assim, tipo, é o mais completo, os DIs funcionam muito bom, nunca deram problema. Enfim, o controle de ligar e desligar não é no mesmo botão onde tu vai operar alguma coisa, então não tem como tu bater acidentalmente e desligar a luz ou ligar a luz quando não deveria ligar ela. Então, assim, eu acho esse comando muito bom. A gente tem um controle super fino, enfim, é qualidade extrema aqui. O visor do X25 é muito bom, a gente consegue ver tudo que está acontecendo na luz, ou seja, a gente não precisa ficar adivinhando que potência a gente está, ou a gente vê em coisas resumidas. Aqui a gente consegue ter visão completa de todo o menu, da bateria e se ele está plugado na luz ou não. Enfim, é bem completo, é o menu mais completo que eu já vi de bastão de LED. Outra coisa, em termos de funcionalidades, pessoal, é que ele tem um aplicativo, um dos aplicativos mais estáveis que eu já vi no mercado. Eu utilizo, por exemplo, aqui um aplicativo que a gente já vai falar também em outro vídeo, do Zoom F2, ele não é tão estável assim. Vários aplicativos, as luzes que dizem que tem aplicativos, essa própria luz aqui de fundo, normalmente eles desconectam do nada, o Bluetooth não funciona muito bem, enfim, tem vários probleminhas. O Sokani X25 é uma das conexões mais estáveis e rápidas que eu já vi. Quando eu clico no meu aplicativo ali para conectar, ele conecta extremamente rápido e eu nunca tive problemas de conexão. Embora eu não utilize tanto o aplicativo, ele é uma conexão mega estável. Eu sempre utilizo e vocês vão ver que, assim, cada um. Mas eu acho que em termos de praticidade, a gente está lá no job, é muito difícil a gente ficar sacando o celular para ficar controlando a luz. Eu acho mais fácil a gente ir na luz, ou seja, quando essa luz está perto da gente, a gente tem esse menu aqui que é mais completo e super fácil de mexer. Eu acho muito mais provável que vocês mexam nesse menu do que no aplicativo de celular. Agora vamos à qualidade de construção. Eu deixei esse por último porque não é onde o Sokani X25 brilha. Ou seja, eu acho que eles pecam um pouquinho na qualidade de construção e nos próprios mounts aqui eles não são muito seguros, tá? Eu tô com essa luz há 1 ano e meio, eu acho que ela só tá inteira porque eu tomo um cuidado extra com ela. Eu não fico jogando ela em qualquer canto, eu não fico dando ela na mão de qualquer pessoa, porque o que acontece, tá, pessoal? Como ela tem fonte de fora a fora, como eu mostrei para vocês, isso aqui tudo se torna uma zona muito frágil, ou seja, a gente não tem uma parte onde a gente possa ter mais robustez e ela é pesada, sabe? Ela é uma fonte mais pesada, em comparação com o Q508A ou P200, eles são fontes muito mais leves do que essa é uma fonte pesada. Ela tem o seu peso bem distribuído, tá? Mas o problema de ter o peso bem distribuído, eu, por exemplo, preferia que o peso dela estivesse mais no cabo, é porque quando a gente coloca aqui, ó, os mounts dela tem mounts em 2 cantos, tá? Ó, a rosca aqui pro tripé tem uma desse lado e uma desse outro lado aqui. Então a gente pode colocar tanto aqui quanto aqui montado no tripé. Então, como ela tem o peso balanceado, se eu colocar nessa ponta aqui, como o peso é todo distribuído, pode fazer um pêndulo muito grande quando eu for fazer uma luz mais de 45 aqui. Então, como essa parte aqui é pesada igualmente quanto essa aqui, o meu mount vai ficar forçando lá embaixo, ou seja, se eu não tenho um ball head muito seguro, se o meu tripé dá uma bambeada, isso aqui tem muita chance de quebrar. Inclusive, eu vou mostrar uma coisa para vocês estão ouvindo isso aqui? Tá ouvindo? Isso aqui é o jogo que o tripé vai ganhando. Eu tive que já tirar ali os parafusos e reapertar esses parafusinhos aqui, ó, porque eu tive que fazer um reaperto, porque justamente esse jogo do tripé aqui no mount, ele vai soltando. Então, assim, ó, não é uma das luzes mais bem construídas que eu já vi, mas em termos de funcionalidade, pelo preço, ela compensa bastante. Mas assim, cuidem quando vocês forem colocar no tripé. Eu hoje já não utilizo ele tanto com ball head, só em situações mega controladas, assim, onde ninguém vai passar. Em evento, eu tiro o ball head e eu coloco ele cravado no tripé mesmo. Ou seja, não tem nenhum jogo aqui, porque se o ball head começa a soltar e ele faz esse pêndulo, quando ele chega nesse limite aqui, ó, ele acaba forçando e pode quebrar a luz. Então, assim, ó, cuidem no montar no tripé, eu acho que
construção poderia ser um pouquinho melhor, principalmente na parte dos mounts, ó. Eu não sou muito fã dessa construção. Então, pessoal, custo-benefício e para quem é esse LED? Eu diria que o custo-benefício desse LED é um dos melhores do mercado. A gente acaba se acostumando mal assim com o Q508A, que é R$200, ou o P200, que é R$200, mas assim, ó, 500 e poucos reais, 600 nesse LED, varia um pouquinho com a cotação do dólar. É um preço muito justo para se pagar para esse LED. Eu acho que ele super vale o preço, o custo-benefício dele é maravilhoso, acho que realmente compensa muito. Ele é a minha luz, assim, ó, que eu gosto muito dela, além desses probleminhas de construção que a gente vê. E para quem eu diria que esse LED? Eu diria que ele tem um espaço aí para todo mundo. As utilizações é que vão ser diferentes. Ou seja, tu pode utilizar isso aqui com um assistente de luz em eventos, colocar isso aqui em protocolares, ele é muito coringa para qualquer situação. Então assim, para eventos ele tem o seu espaço. Diria para vocês tomarem um pouquinho mais cuidado em eventos, mas ele tem o seu espaço muito bom em eventos, eu utilizo ele bastante. E até para quem faz vídeos assim para o YouTube, videoaulas ou grava curso, eu diria que ele é uma luz muito chave para a gente ter tanto de luz principal como de luz de cenário, que ele não é uma luz que fica feia quando a gente fica utilizando ele com ele aparecendo em quadro. Então assim, ó, pessoal, eu acho que super vale a pena, mas assim, depende muito de como vocês vão trabalhar com ele. E aí que eu sempre digo, não é só o equipamento, mas é como a gente utiliza e o conhecimento de luz que a gente tem. Por exemplo aqui, ó, como eu falei para vocês, eu tô com o Q508A, eu teria o mesmo resultado com o X25 aqui, porque eu tenho um ambiente mais controlado de luz e eu consigo controlar em potências mais baixas. Isso tudo a gente aprende dentro do D3 Gravando. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no curso, ou se vocês quiserem acessar o nosso curso grátis aqui no YouTube também para aprender um pouquinho de luz, vocês podem acessar, os links estão aqui na descrição, tanto do nosso curso grátis quanto do nosso 123 Gravando. Vai ser um prazer ter vocês dentro lá do nosso curso, aprendendo muito e aprendendo quais são os melhores equipamentos e como utilizar eles da melhor forma possível. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deem um like aqui nesse vídeo que vocês ajudam demais esse canal a crescer e a levar essas dicas maravilhosas a outras pessoas também que queiram entrar no mundo do vídeo ou que precisem criar conteúdo. E aqui a gente sempre passa uma dica ou outra, um equipamento ou outro que pode ajudar vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falou, um abraço!